Olá, sou Débora Kellen Ferreira Fratoni, bolsista de iniciação científica, orientada pela professora doutora Elaine Paulin Ferraziani, e vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos do exercício aeróbio intradialítico na capacidade funcional e muscular de doentes renais crônicos, uma revisão sistemática. A doença renal crônica é caracterizada como uma anormalidade da estrutura e ou função dos rins, sendo de caráter sistêmico, causando exacerbações de fatores inflamatórios, e seus prejuízos acarretam limitação funcional e de qualidade de vida. O tratamento varia de acordo com a progressão da doença, sendo em casos mais graves a terapia de substituição renal e hemodiálise. É uma doença de saúde pública mundial, causando 600 mil mortes ao ano, e no Brasil há uma prevalência de 3 a 6 milhões de adultos. Segundo a Kidney Disease Improved Global Outcomes, KDIGO, há uma recomendação de que haja prática de exercício físico no doente renal crônico, sendo recomendado 30 minutos diários por 5 dias na semana. Diante disso, os autores têm investigado o exercício aeróbio intradialítico, uma modalidade citada como a melhor e mais segura para a realização durante a hemodiálise. Entretanto, não existe consenso em relação à prescrição de modalidade, intensidade, período de duração e desfechos que devem ser utilizados no exercício aeróbico. Sendo assim, o nosso objetivo do trabalho seria identificar na literatura quais os principais efeitos do exercício aeróbio intradialítico na capacidade funcional e muscular na doença renal crônica. Além disso, também sintetizar os achados dos protocolos utilizados e identificar e comparar os efeitos do exercício aeróbio intradialítico nos seguintes desfechos: vascularização de membros inferiores, qualidade de sono, mediadores inflamatórios, nível de atividade física, capacidade cognitiva e qualidade de vida. A metodologia foi baseada segundo o checklist Prisma e registrada na plataforma Próspero sobre o seguinte CRD. A elaboração da pergunta foi segundo a estratégia PICO, sendo P, doente renal crônico, I, exercício aeróbio intradialítico, C, grupo controle e O, capacidade funcional e muscular. Foram incluídos somente ensaios clínicos randomizados, também do tipo crossover, que realizaram exercício aeróbio intradialítico em humanos, diagnosticados com DRC e idade superior a 18 anos, e que têm um grupo controle. Foram excluídos ensaios clínicos randomizados que apresentem modalidade de exercício mista, e também que não tenham grupo controle. Além disso, também foram eliminados aqueles que usem terapia de substituição renal diferentes da hemodiálise. Os desfechos analisados foram capacidade funcional e capacidade muscular. A busca foi realizada por pares independentes e cegados, utilizando mestre termos e os escritores em ciências da saúde, nas seguintes bases de dados. Também foi feita a busca na literatura cinzenta e busca manual. A qualidade metodológica foi feita segundo o checklist da Pedro e o risco de viés segundo o checklist da Cochrane-Have-Man. Os resultados foram os seguintes segundo o fluxograma da Prisma: 2.995 registros encontrados nas bases de dados, acrescidos 87 pela literatura cinzenta e 4 na busca manual. Após a remoção de duplicatas, foi feita a leitura de título e resumo, a qual restaram 104 registros. Após a leitura de texto completo, foram escolhidos 12 registros para análise descritiva. Os estudos tiveram como maior número amostral 80 e menor 20 participantes. Ao total foram 501 participantes com doença renal crônica, sendo a maioria do sexo masculino. O objetivo dos estudos foram variados, entre eles, investigação da capacidade funcional, muscular, qualidade de vida, do sono, estado cognitivo, análise de medidores inflamatórios e estudos de marcadores bioquímicos. Dos 12 registros selecionados, 8 tiveram perca amostral. Dessa forma, foram analisados os dados de 409 participantes, excluídos 45. A modalidade de exercício mais estudada foi a contínua, seguido de incremental e intervalar. O instrumento de realização do exercício aeróbio intradialítico foi o cicloergômetro de membros inferiores. A frequência semanal de treinamento foi de acordo com o dia prescrito de hemodiálise, geralmente 3 sessões semanais. Entretanto, não foi unânime entre os exercícios, devido à variabilidade dos desfechos clínicos da doença e prescrição individual da terapia de substituição renal. Além disso, os estudos variaram o tempo de sessão entre 40, 30 e 20 minutos, tendo até mesmo um estudo com 80 minutos de treinamento.
Conforme dados apresentados acima, identifica-se que foi unânime os efeitos positivos do exercício aeróbio intradielítico na população de doentes renais crônicos, com melhora nos desfechos físicos, celulares e inflamatórios, não sendo encontrado efeitos deletérios ao treinamento. A qualidade metodológica dos estudos, segundo a Pedro, variou de 4 a 8 pontos, sendo que a maioria apresentou score com qualidade superior a 5. Os principais itens que reduziram a pontuação foram referentes ao cegamento de profissionais, participantes e avaliadores, embora 3 estudos tenham cumprido esse critério de qualidade. Já o risco de viés analisado teve como principal item de alto risco a relação ao cegamento de participantes e profissionais, seguido o cegamento do avaliador de desfechos, que também apresentou um alto risco. Os itens já referentes a desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras formas de viés apresentaram baixo risco de viés. Os desfechos que foram avaliados pelos estudos foram os seguintes: a capacidade funcional em 9 dos estudos, capacidade muscular em 4 estudos, mediadores inflamatórios em 5 estudos, qualidade de sono em 1 estudo, qualidade de vida em 2 estudos, estado cognitivo em 1 estudo. Entretanto, nos seguintes desfechos, nível de atividade física, nível de atividade de vida diária e vascularização de membros inferiores, não foi encontrado nenhum estudo que avalie esse desfecho. A conclusão é que o exercício aeróbio intradielítico causa uma melhora na capacidade funcional. Entretanto, não existe concordância quanto ao tempo, intensidade e frequência. Sendo assim, há uma necessidade de mais estudos que utilizem o mesmo protocolo. Agradeço a todos que participaram, em especial a FAPESP, o Governo de Santa Catarina e a CNPq, e a minha orientadora, professora doutora Elaine Pauline Ferrazieri.